tudo bem? Hoje eu quero falar sobre perdão. Perdoar. Difícil, né? Dói. Dói quando alguém te fere. Dói quando alguém te magoa. Principalmente quando a pessoa que te magoa é aquela que devia cuidar de você. Como um pai, ou uma mãe, um irmão, um amigo, um confidente, cônjuge, filho. Aquela pessoa que a gente depositou muita confiança e aí trai a nossa confiança por algum motivo e depois a gente tem que perdoar. Nossa, eu sei que isso dói. Eu já passei por esse processo. E de vez em quando a gente passa de novo por esse processo, né? De vez em quando tem alguém que dá a louca assim e resolve vir pisar no nosso pé, né? Pra gente ter que exercer o perdão de novo. Mas enfim, então perdoar é absolver. Então absolver alguém da culpa que ele carrega. Então Mateus 6, 14 e 15 fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Deus deseja que perdoemos, certo? Mas Ele não nos deixou sozinho ou sem nenhum caminho para conseguir perdoar. Todas as coisas que vão acontecendo na nossa vida, se a gente prestar atenção às sincronicidades da vida, aquelas coincidências, aquelas coisas, as pessoas que aparecem no nosso caminho, prestar atenção aos ensinamentos de Jesus Cristo, a gente vai entendendo qual é o caminho para o perdão. Eu sou filha de alcoólatra e, como acredito que todo mundo saiba ou imagine, não é fácil ser filha de alcoólatra. Não é fácil não. E quando eu conheci a minha religião, eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Comecei a pesquisar sobre as coisas da igreja e quando eu finalmente pude me batizar, fui conversar com os missionários que fariam meu batismo. Eles perguntaram: você guarda mágoa de alguém? Você guarda rancor? Eu respondi sim, né? Não podia mentir, eu queria me batizar. Falei, sim, do meu pai. E aí eles falaram: você vai ter que perdoar o seu pai se você quiser ser batizada. Eu, como assim? Eu vou ter que perdoar? Sim, você vai ter que perdoar se você quiser ser batizada. Eu saí da entrevista com os missionários decidida a encontrar um meio de conseguir perdoar o meu pai. O que era muito difícil para mim. De noite, na hora de dormir, continuei pensando. Eu ficava virando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Não conseguia dormir só pensando que eu tinha que perdoar o meu pai. Então, eu ajoelhei do lado da minha cama e orei a Deus. Falei muito sinceramente o que estava no meu coração, muito sinceramente. E que eu precisava perdoar o meu pai, porque eu queria muito ser batizada. E então, eu senti como se fosse uma mão tirando assim de dentro de mim um peso, sabe? Como se fosse uma coisa assim saindo de dentro de mim durante o momento da oração. E na hora que eu senti aquela mão tirando aquilo de dentro do meu coração, eu peguei um caderno e falei, agora eu vou escrever para o meu pai. E comecei a escrever. Escrever muitas folhas, sabe? De caderno grande, frente e verso. E meu pai morava longe, né? Meus pais estavam divorciados e morava longe, meu pai. Então eu escrevi a carta para ele. E eu falei tudo o que eu sentia na carta. Falei o ódio que eu tinha dele. Falei que eu queria que ele sofresse. E por causa de tudo que ele fez pra mim, falei tudo o que eu queria falar, sabe? Naquela carta. Sabe aquela coisa que você não tem coragem de falar pessoalmente, mas você tem coragem de escrever? Porque a pessoa tá longe? Então eu falei tudo. E eu falei pra ele também aquele momento que eu queria me batizar, mas que eu não poderia se eu guardasse todo aquele ódio dentro de mim. Falei que eu ajoelhei do lado da minha cama e orei. Orei a Deus pedindo para Ele me ajudar a perdoá-lo. E naquele momento eu estava tomando o primeiro passo, dando o primeiro passo para chegar a esse perdão, que era explicar para ele o que eu sentia. Mandei a carta pro meu pai, passou acho que uns 3 dias, ele me ligou
Ele só falou assim: oi, Albiene, eu recebi a sua carta. Eu te liguei pra agradecer. Aí eu falei: que bom que você recebeu. Disponha. Aí ele começou a chorar e eu comecei a chorar. E depois de uns minutos chorando, ele: tchau. Tchau. Foi só isso, você acredita? Foi só isso. E eu consegui me batizar, me tornar membro da igreja, enfim. Só que ainda permanecia dentro de mim aquela raiva, sabe? E quando alguma coisa não estava dando certo na minha vida ou na vida dos meus irmãos, ou quando eu lembrava que a vida poderia ter sido muito mais fácil se meu pai tivesse colaborado conosco, vinha de novo aquele sentimento de ódio dele. E pra você ter ideia, eu não conseguia falar a palavra pai. Imagina, eu não conseguia falar a palavra pai. Se eu falasse, parece que eu tava engasgada, ou parece que eu me dava muita vontade de chorar, sabe? Chorar de ódio. Eu tinha pedido perdão, eu tinha me batizado, eu tava tentando, mas é difícil, gente. E é um processo. Então eu dei o primeiro passo falando com meu pai. Depois daquele dia que ele mostrou que ele ia continuar sendo a mesma pessoa, que não ia mudar por causa da minha carta e que não ia nos ajudar nossa família, nas nossas necessidades, no que ele podia ajudar, mas ele se negou, enfim. Então o ódio foi ficando ainda ali. E sabe quando a gente escuta aquela frase que sentir ódio do outro é como tomar um veneno e esperar que o outro morra? Exatamente. Era esse o sentimento de tomar um veneno, porque eu me sentia cada vez mais fraca, mais pesada. Tava empacada a minha vida, porque eu precisava perdoar. Eu lia nas escrituras, eu até desejava perdoar, mas eu não fazia a mínima ideia de como fazer isso. Depois de alguns anos, fui fazer terapia com psicóloga, e a gente sempre falava muito sobre o meu pai, os traumas que ele me legou, né, o legado que ele deixou. Em alguns momentos a vida era muito difícil por causa disso. Eu resolvi fazer uma sessão de hipnose. E em uma das sessões, eu vi uma cena que eu odiava de coração. Que é quando eu comprava alguma coisa bem gostosa, trazia para casa, colocava em cima da mesa e meu pai era o primeiro a se levantar, abrir o pacote e comer. Antes de mim, antes dos meus irmãos. Eu odiava quando ele fazia isso. E na minha sessão de hipnose, eu vi essa cena. Eu pegando uma coisa, colocando em cima da mesa, e o meu pai se levantou para comer. Durante a sessão, parece que eu senti o que ele estava sentindo. Eu senti muito claramente o que ele estava sentindo. Eu senti como se aquilo fosse a única coisa que ele tinha de bom na vida dele, sabe? Como se fosse um alívio, um refrigério para a alma sofredora dele. Levantar e comer aquele doce, aquela coisa gostosa que eu levava para casa. Na mesma hora que eu senti isso, durante a sessão de hipnose, eu comecei a chorar e eu vi o meu pai como uma criança. Como se ele fosse uma criança e estivesse aprendendo e que tivesse dores e tristezas, assim como eu tenho na minha vida, só que ele não sabia como lidar com isso. Nossa, é inexplicável, eu não sei te falar exatamente o que eu senti, mas foi inexplicável. A partir daquele momento, eu vi o meu pai como se ele fosse uma criança em processo de aprendizagem, assim como eu estava em processo de aprendizagem. Apesar que nessa cena eu era um adolescente, mas eu consegui ver o meu pai como se fosse uma criança. Depois, antes de dormir, eu fiz um exercício. Eu coloquei uma música de fundo, uma música no fone de ouvido, bem suave, aquelas músicas de frequências que te acalmam, né, de meditação, de reiki. E aí eu comecei a imaginar. Primeiro eu imaginei a minha mãe, como ela tá agora, adulta. Depois eu fui imaginando ela mais jovem, imaginei quando ela me teve. Depois eu imaginei minha mãe como criança. E depois eu deixei ela como uma criança bem pequena. E aí depois que ela se tornou uma criança bem pequena, eu senti que eu ia lá e dava um abraço nela. Depois eu fiz o mesmo processo com meu pai. Eu imaginei ele
senhor, mais jovem quando eu nasci, e foi diminuindo até que eu vi como uma criancinha. Minha mãe eu a vi com uns 4 aninhos de idade, meu pai também, como uma criança assim pequena, não bebê, mas uma criança. Eu fui lá, o abracei na minha mente, tá? Eu tava meditando, pensando sobre isso. E eu abracei a minha mãe, abracei tão forte e senti que eu tava carregando os dois e colocando no meu coração. Eu sei que o meu pai fez muitas coisas ruins. Eu sei que tem muitos pais, muitas mães, irmãos, tios, muitas pessoas que fazem mal na terra. Mas eu consegui ver o meu pai como uma criança tão necessitada quanto eu. A minha necessidade é diferente da necessidade dele. Ou a mesma, mas a gente estava buscando de uma forma diferente. Qual a necessidade de ser humano, gente? A necessidade de ser humano é ser amado. Essa é a nossa maior necessidade aqui na Terra, é ser amado, se sentir incluído, se sentir parte de algo maior. E tem gente que passa a vida inteira e não sente isso. E na hora que eu vi o meu pai naquela sessão de hipnose, detalhe, o meu pai já morreu, tá? Eu fiz essa sessão de hipnose 6 anos depois do meu pai ter falecido. Depois que eu fiz esse exercício também, eu fiz mais de uma vez, mais de uma noite antes de dormir, esse exercício de ver meu pai e minha mãe como bebê, como crianças, e depois eu também como criança, e a gente brincando junto, se tornou muito mais fácil o perdão. Hoje em dia, eu tô me emocionando porque eu lembrei dos sentimentos que eu tive, mas hoje em dia eu falo a palavra pai tranquilamente. E eu entendo que cada um de nós vai pagar pelas coisas que fez de uma forma diferente, cada um vai ter os seus méritos, os seus desméritos, e cada um vai resolver com Deus o que tiver que resolver. Não é comigo que o meu pai vai resolver isso, porque eu passei por aquelas dificuldades, mas eu sou forte, eu sou grande, eu sou vencedora, eu sou uma filha especial de Deus, assim como você é. Não dá pra gente ficar parado lá nessa experiência do passado, esperando que, pela misericórdia de alguém, não dá pra fazer isso, a vida não para, você tem que continuar. E foi isso que eu fiz da minha vida, eu continuei, porque a vida não para. Eu sei que o perdão é algo muito especial e que foi feito por Deus e que possivelmente está entre as maiores lições que viemos aprender aqui nessa terra. Perdoar é soltar, soltar. Deixar ir aquilo que te faz mal, que já te feriu, te magoou. Não deixar aquilo grudar em você. Não, não. Passou, doeu, fez mal, você chorou, certo? Isso vai te fazer mais forte. Use como um degrau e suba, suba. Porque o nosso propósito é eterno. Nós vamos trilhar tudo que for importante em busca dessa jornada eterna. Nosso espírito é eterno. E nosso espírito é vencedor. É um espírito de vencedor. A gente passa pelas provas aqui, mas elas vão passar. Quando você tem raiva de alguém ou tá magoada com alguém, parece que todo dia você lembra daquela pessoa. Todo dia você lembra, acontece uma coisa que te lembra. Parece que a pessoa vive nos seus pensamentos, vive na sua vida. Depois que você perdoa, você deixa ir. Você nem lembra mais que aquela pessoa existe. Sério, a sensação é muito boa. Eu falo por experiência própria. Sabe, o que vai ficar não são aquelas experiências ruins. O que vai ficar é o aprendizado. Então é isso que a gente tem que ir atrás, desse aprendizado, desse crescimento como pessoa. Lembrando sempre que nós somos seres espirituais que estão dentro de um corpo físico, de matéria, vivendo experiências que vão elevar o nosso espírito. Não é exatamente ou somente o nosso corpo que está aprendendo. O nosso espírito especialmente é o que está aprendendo. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência mortal. Eu amo saber disso. Eu desejo que nossa vida seja leve, feliz, bem aproveitada, sem bola de ferro para carregar. Porque quando você tem um peso, o peso do rancor, parece que todo dia você tá andando assim, ó. Tipo, é difícil andar.
com o peso do rancor te colocando para baixo, te fazendo parar no meio do caminho, te dando falta de ar. Nós somos seres grandiosos. Vamos nos libertar disso. É o meu maior desejo para nós, que vivamos uma vida leve, feliz. Tudo de bom para você.